Olá a todas, bem-vindas à nossa conversa Mulheres Positivas. Hoje sobre viver com cancro e com VIH. Vamos ter uma conversa especial. Vamos ouvir as histórias verídicas de uma mulher corajosa, resiliente e sobrevivente que faz parte da Seres. Está connosco a Girassol. Olá, bem-vinda. Bem-vinda, bom dia. Está também connosco a Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação Seres. Bem-vinda, Isabel. Olá, bom dia, obrigada. SES é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SES encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social. A SES tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. Acreditamos firmemente que quando nos capacitamos e empoderamos mutuamente, um trabalho que fazemos juntas, estamos a reduzir ativamente as vulnerabilidades. É através da nossa voz e da nossa ação que garantimos a dignidade e fazemos valer cada direito humano, incluindo a liberdade de escolha e a saúde sexual. Eu sou a Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a Seres desde que fui convidada pela sua fundadora Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes sociais e vou aqui facilitar esta partilha. E agora perguntar-te como é viver com VIH e com cancro. Mas o que eu quero dizer nisso tudo é que são duas coisas horríveis de se viver, principalmente quando você não tem para quem dizer. A minha família sabia do câncer, né? Mas não sabia do HIV. E outra coisa é você viver duas coisas horríveis ao mesmo tempo e não ter para quem dizer. Mas quando eu descobri os seres, né, as meninas do positivo, a Kátia Ducati, a enfermeira Catarina. Quando você começa a falar, parece que as coisas ficam mais leves para você. Você começa a entender, porque bate muita coisa. Bate, você quer desistir, você quer dar um fim na tua vida. Você acha que a sua vida perde sentido. Como eu disse que a minha alegria se foi, né? E aí você fala, você olha para os lados, você abre seu guarda-roupa, porque aquele monte de roupa não faz sentido mais. Você tem mais de não sei quantos perfumes, perde-se a graça, né, de viver. Mas aí você descobre que não. Quando você começa a falar, quando você começa a fazer o tratamento, quando você começa a ver o seu corpo reagindo de maneira positiva, você fala, não, ainda tem um fôlego, ainda tem uma chance. Mesmo ao redor parecer tudo que é mal, não é mal, né? A alegria ela vai voltando, a vontade de viver ela vai voltando. O que mais me dói nisso tudo é não poder dizer à minha família o que eu queria dizer. A minha filha é enfermeira, ela convive muito com isso. E, e dizer para as pessoas que estão vivendo com isso, para não desistir, não, para não fazer que nem eu fiz, para não buscar muita resposta, onde que foi, de que maneira que foi. O câncer, eu acho que foi o estresse do trabalho. Quando você vê que o seu trabalho está demais, porque eu trabalhei 4 anos numa casa sem folga, eu não cuidei, mas eu fazia exames, eu fazia mamografia, fazia tudo. Tinha 6 meses que eu tinha feito. É, cuidar mais. O HIV eu nem sei, sabe? Assim, porque eu sempre fui muito cuidadosa. Eu sempre tive muito medo de relacionamento, mas sei que de quem foi. E isso me gerou uma revolta muito grande. Olha, eu passava na minha cabeça o tempo todo de fazer uma besteira com a pessoa, que eu falava, eu vou encontrar essa pessoa e vou me vingar. Mas mais uma vez, me abrindo com a Isabel, e ela usou várias palavras maravilhosas. Uma das palavras ela falou, se ir atrás. Ela não disse vingar, mas eu estou dizendo, né? Se vingar, se ir atrás, se buscar te fazer bem, porque não é uma
Não vai ser uma caminhada fácil. Se isso te fizer bem, vai. Na hora que eu ouvi o áudio dela e ela disse isso, eu falei, nossa, não, não vai ser uma caminhada fácil. E eu não tô aqui pra isso, não. Eu vou andar aí pra frente. E fui. Hoje eu faço os dois tratamentos. Hoje eu já, a doutora já mudou para um comprimido do HIV, eram dois. Hoje eu tô tomando um em um ano e pouco. O, o câncer está sob controle. Tomo anastrozol todos os dias. Eu tomo o retroviral de manhã, todos os dias, 9 horas. Pode estar com o sono que for, coloco o celular para despertar. Coloco, às vezes, até um iogurte no canto da cama aqui, porque aqui eu só durmo 1, 2, 3 horas da manhã. Então, eu deixo sempre um iogurte aqui, ali eu tomo comprimido, nem que eu durmo de novo. Sou muito pontual com isso. E o anastrozol, que é pro câncer, que é um inibidor, né? Eu tomo ele às 3 horas da tarde. E uma coisa que eu falo, ter disciplina, tomar os remédios tudo direitinho, na hora certa. Todas as vezes em que você tomar sua medicação, tome com fé e fala, olha, isso aqui é para minha cura, isso aqui é para minha vida, isso aqui é para minha saúde. Não deixa nada dizer que você não vai conseguir. São duas coisas difíceis, são, mas quando a gente encara elas. E aí a girassol voltou a ser girassol, que era antes, que sempre sorri. Antes eu vestia, tava querendo só roupa preta, agora eu não quero nada disso. Voltei a ser girassol que sorri, que chora também, mas voltei a ser que sorri, que toma os medicamentos na certeza de que eu vou curar e que eu sei que eu ainda vou. Eu falava que eu dizia que eu não iria dizer nada para minha família porque eu sempre fui o orgulho dos meus filhos. Eu sempre fui um exemplo de mãe e sempre fui um exemplo para minha família. E eu com o HIV, eu achava que eu era nojenta, que eu era feia, que eu era suja, que eu era imunda. Não. Às vezes o que pesa muito, né, é o estigma, né, de achar que por termos o HIV a gente é menos, somos menos, é o que eu sentia, eu me sentia suja, eu me sentia imunda, é uma, a gente se sente promíscua, né, eu era, não, eu sou, eu nunca vou dizer eu era, não, eu sou, não quero mais usar esse termo eu era, porque eu falava assim, eu era o orgulho da minha família, eu era o exemplo de mãe, e agora o que que eu fiz? O que que eu sempre lutei tanto, eu sempre busquei tanto, eu me cuidei tanto, mas infelizmente, né, a gente acaba, como se diz, né, acreditando na pessoa que está ali do seu lado, acreditando que está tudo bem, e de repente a pessoa está com, sei lá, ou maldade, ou talvez também nem saiba, né, que tem o HIV, ou se tinha também não falou, mas é aquilo que eu falo, é o estigma que faz com que muitas das vezes a gente desista. A gente se coloca nessa posição de suja, de imunda, de promíscua. E quando a gente vai conhecendo pessoas, vendo pessoas vivendo na mesma situação, eu ainda, para mim, era muito mais difícil, porque eram duas situações muito difíceis. Era o câncer e o HIV. E aí descobri que o câncer, o HIV não me mataria, mas o câncer, se eu não cuidar, sim. Nesse período desse período agora de 2025, eu perdi 3 meninas, porque eu é, mesmo nesse período de para trás, né, de tudo que eu vivi no Brasil, eu criei um grupo de meninas que é Amigas do Luxemburgo. Por quê? Todas as vezes em que eu ia ao hospital, eu conversava com uma, conversava com outra, conversava com uma, e fui fazendo amizade. E aí eu criei o grupo. E as meninas que me acolheram no início do câncer, que é a Clenilda, a Cris e a Guilma. A Guilma foi a primeira.
A Clenilda foi uma amiga. Eu perdi todas elas agora, nesse 2025. A Guilma eu perdi tem um mês. E elas, muitas vezes, a gente conversando, nenhuma delas sabia do meu diagnóstico de HIV também. Elas falavam assim, é preferível eu ter o HIV do que o câncer, porque o HIV eu sabia que eu não ia morrer. E o câncer tá acabando comigo. E eu ouvi aquilo e eu falava, meu Deus, que loucura. E uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado também, que eu falo, é a cabeça. Porque na cabeça você pensa só, principalmente sozinha, né? Que eu estava vivendo num mundo de pessoas que estavam todas no processo do câncer, em processo gravíssimo, tanto que a maioria, né, se foi. E aqui não. Aqui, o grupo das meninas seres, gente, eu olho para elas, elas são lindas. E eu fico pensando assim, meu Deus, olha a vida depois do diagnóstico, a vida depois dos tratamentos, a vida depois da cirurgia. Gente, a vida. Uma coisa que eu falei atrás um pouquinho é sobre a medicação. Tome ela na hora certinha. Tome ela é, com amor. Engula e fala, ai meu Deus, é cura. Eu vou viver. Eu tenho muita certeza hoje vendo. Eu sempre estou lendo coisas. Quando eu vejo que é muito pesado a fala, eu não vejo o vídeo. Quando eu estou lendo, eu vejo que é muito pesado, eu não vejo para não absorver o negativo. Então eu só penso o lado hoje positivo de tudo. E lá na frente eu vou poder dizer para os meus filhos, olha, eu passei por esse processo, viu? Eu passei pelo processo do HIV e hoje o HIV tem cura e eu fui curada. Lá na frente eu vou dizer para os meus filhos, olha, eu passei pelo processo do câncer e eu fui curada. Lá na frente eu falei para minha mãe assim, minha mãe hoje foi no casamento do meu filho, do neto. E eu falei para minha mãe, eu vou no casamento do meu neto. E eu vou ter o meu bisneto. Eu vou lutar cada dia da minha vida com essas duas doenças, né? Com essas duas enfermidades. E eu vou vencer elas duas. Eu acho que todas as meninas, todas as pessoas que estão hoje no processo do HIV, pode ter certeza, vai haver a cura. Nós vamos ser curados. Nós seres, as meninas, os seres, vão estar daqui a algum tempo ou na cara, porque hoje a gente tem medo até de mostrar a cara num vídeo, né? Por causa do preconceito. E a gente vai fazer um vídeo enorme mostrando todas as sobreviventes e com cura, porque essa doença vai ter cura. Vai ter cura, eu acredito nisso. Nós ainda vamos ser exemplo, sim. Vocês E já é são isso. exemplos. E não ficar triste. É, e não ficar triste, não, porque eu descobri durante o tratamento do câncer, quando eu chorava muito, o meu seio ferroava, doía muito, muito, muito. E quando eu ficava feliz, eu não sentia nada. E aí eu descobri que a alegria cura. Uhum. A alegria, ela É, sara. Antes eu sim. queria roupa preta, eu queria cores escuras, agora eu não quero isso. Eu quero luz, eu quero alegria, eu quero ouvir música, eu quero voltar a ser o que eu era. Ter aquela alegria que eu tinha. Não, tem que ser mais do que isso. E não vai ser nada mais do que isso. Vai ser tudo menos do que isso, e mais do que isso vai ser a cura. Uhum. Vai ser a Sabes, medicação da cura. Mas Girassol, enquanto isso não acontecer, alegria. Girassol, aqui no nosso grupo, muitas de nós, para muitas de nós, o VIH não é nada, já não é nada, não representa nada na nossa vida. Tomamos um comprimido e anda para a frente, porque é uma doença tão controlada, está tão controlada, está tão bem gerida, com um comprimido ou com um injetável. É,
uma pessoa vive uma vida completamente normal. Nem sente que tem uma doença. É o, é o que nos mata é o estigma e o não conhecimento, né? Porque você não conhecendo, não tendo e não buscando também, né? Porque quando você busca o conhecimento e busca ajuda, nossa, você fala, meu Deus, é nada. O câncer também não há de ser nada. Uhum. É cuidar, né? Cuidar. É igual você falou, cuidar. Eu já fiz o preventivo, eu cuido. Já tomei todas as injeções. A médica, a infecta, falando, nossa, seu cartão é uma gracinha. É tudo, tudo. Fico em cima ali, observo tudo. E é isso. Olha, Girassol, para Sou terminar, muito grata. eu queria perguntar se tu queres deixar uma mensagem a quem nos está a ouvir e a ver. Aí eu quero dizer para as meninas que estão vivendo tanto o processo do HIV quanto o processo do câncer. Eu acho que o câncer é muito, hoje, né, para mim, eu acho que é um dos mais pesados, mas dizer para vocês, não desistam, não, por mais difícil que seja, e sempre, busque sempre o lado mais positivo, busque sempre o lado, mesmo que às vezes na cabeça fale, ai, tá doloroso, o dia hoje tá difícil, o tratamento, que eu sei que não é fácil, que eu fiz a radioterapia, mesmo nesse tratamento, sorria, busque sempre alegria. Ouça música que te traga alegria. Se o dia tiver pesado, ligue para alguém que tenha uma palavra positiva para você, que negativa tem um monte, viu? É horrível. Mas busque sempre alguém que tenha uma palavra positiva para falar para você. Vai para um shopping, compra alguma coisa. Se ame. Se ame em primeiro lugar. Se respeite, se ame, se goste. Busca as meninas dos seres, busca uma amiga próxima, busca alguém que ame você, que te puxe e fala, vamos, vamos. Se perder o cabelo não é nada. Se perder peso, fala, depois você ganha de novo, viu? Eu amo cada uma de vocês, mesmo vocês não vendo a minha carinha. Eu torço por cada uma de vocês, seja pelo câncer, seja pelo HIV. Eu escolhi o girassol porque eu falo que o girassol ele é virado para o sol é vida. Uhum. Beijo, meninas. Foi um grande Obrigada. privilégio, ouvir-vos hoje. Eu agradeço às nossas convidadas, à Isabel e à Girassol, estas mulheres tão poderosas, e à Girassol que partilhou connosco a sua história e com quem aprendemos tanto nesta conversa. A Girassol é uma mulher que nos inspira com o seu exemplo de vida e que nos dá muita esperança no presente e no futuro. Numa vida com respeito, amor, partilha, empatia e solidariedade. Agradeço também a todas as mulheres que nos estão a acompanhar. Escrevam para a SES com as vossas questões, comentários, perguntas, propostas para o nosso Facebook, para o nosso Instagram, para o nosso YouTube e para o nosso site. Informação é proteção e é empoderamento. Informação é poder. Não se isolem, testem-se, tratem-se. Não se esqueçam, indetetável é igual a intransmissível. Como disse a Girassol, cuidem-se, amem-se, fiquem bem. Estamos juntas. Até à nossa próxima conversa. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.